Olá, sejam bem-vindos ao Papo com Frete. Hoje eu recebo Charles Cardoso, CEO da Everlog, e uma das pessoas aí que tem mais conhecimento para nos oferecer em relação ao tema de hoje, que é backlog no pagamento dos transportadores. Tudo bem, Charles? Tudo bom? Cafezinho aí, tá no jeito? Vamos bater o papo aí, vamos ajudar os gestores. Sim. Bom, primeiramente eu queria que você falasse um pouco, fizesse uma introdução sobre o backlog na gestão dos transportadores, como ele nasce, enfim, como ele começa a gerar esse impacto inicial para os gestores de frete. Ok. O backlog ele é um mal silencioso. As áreas de operações logísticas elas estão muito voltadas ao processo de entrega, a garantir qualidade na entrega e no processo logístico. No geral, quando os gestores de logística sentem que o mal aconteceu, que o frete atrasou o pagamento, já é tarde, o transportador afeta o negócio, né? A parceria com os transportadores, afeta o preço, ele tem dificuldade para reajustar tabelas, ele é pressionado em subida de valores pelos transportadores, pela dificuldade até no recebimento dos fretes, isso é um adicional. Normalmente as áreas que cuidam da gestão dos pagamentos dos fretes, elas fazem isso de forma por amostragem, fazem de forma assim, Excel, não tem um processo bem definido, então não se definem as etapas ali, quem faz cada coisa normalmente. Às vezes você tem uma pessoa que cuida do pagamento do frete, então ela é responsável por aprovar os pagamentos. Então facilmente essa pessoa, normalmente ela já não faz só isso, então facilmente ela é levada para outras prioridades, por exemplo, uma operação crítica que surge, um processo de entrega que, enfim, tinha uma fatura para pagar de um transportador e uma entrega para fazer importantíssima para um cliente, que o cliente vai sentir naquele dia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que o cliente dele vai sentir. Então, no geral, a prioridade com relação à liberação de pagamento de frete, ela é uma coisa secundária, não intencionalmente, mas organicamente isso acontece. Então, quando os gestores vêm, já tem grandes filas de pagamentos para fazer, porque os controles em Excel ou sistemas que não mostram os vencimentos de fatura de forma organizada em fila, isso não dá visão. Então, fica o gestor, fica o analista, todo mundo sem saber o que está acontecendo, só sente depois que atrasa, só atua depois que atrasa. Você usou um ponto bem interessante, que é o uso de planilhas, né? E nós, como temos uma especialidade em modificar a realidade principalmente desse problema, reduzindo ou eliminando o backlog no pagamento dos transportadores, nesse início, nesse princípio, o uso de planilhas pode ser um dos principais problemas ali. Você não tem mais historicidade, você não consegue mais acompanhar esses pagamentos. Além disso, os profissionais eles não têm ali um viés tecnológico para lidar com a informação de maneira rápida, né? Porque com a competição do mercado, obviamente, o número de dados a serem gerenciados pelos gestores cada vez mais aumenta. Você acha que essa prática de utilizar a planilha, posso resolver aqui e tal e tudo mais, tem uma influência, tem um impacto grande aí nessa geração dos backlogs? E além disso, né, quais outros problemas que originam o backlog na gestão dos transportadores, no pagamento dos transportadores? Quando a gente fala de planilhas, como elas nascem, né? Normalmente a gente tem o papel de um analista que está controlando isso, né? Um analista de controla os fretes, e ele faz isso com base no que o próprio transportador está falando. O problema é que são várias fontes, são vários transportadores normalmente que precisam ser administrados, faturas que tem uma dificuldade em saber o que realmente pagou, o que não pagou, o que vai vencer. Então tem o que o transportador está dizendo, o que o financeiro da empresa está dizendo, os controles que ele tem que fazer uma junção de todo mundo. Sim. Todo esse cenário é bem complicado em planilha, então a planilha assim, ela é uma ferramenta, ela é algo melhor do que não fazer nada, mas ela não é algo que sustenta, que garante que a visão dos valores a pagar, das previsões de frete são importantes também, da fila de prioridade de liberação de pagamento. Normalmente a fila é ditada pela emergência, pela cobrança, pelo grito, né? Então isso atrapalha bastante. Eu acho que
o Excel ele é um amigo, mas também é um inimigo bem complicado, ele tem que estar atento. Principalmente quando você pensa em fazer uma gestão que se estende, né? Quando você está num ambiente competitivo, é preciso que você pense e reflita sobre novas estratégias e principalmente o uso de tecnologia, para além de eliminar isso de vez, você também consiga demonstrar para o cliente final um valor percebido, né? De tudo que a gente está falando, é possível entender que existe um impacto interno entre as áreas, justamente por não ter ali um fiscal, não conseguir realmente conduzir melhor isso. Então o gestor de frete acaba se tornando muito vulnerável a essa prática, né? A gestão dele acaba sendo fragilizada, ele acaba sentindo que, cara, não estou fazendo um bom trabalho. E no segundo momento, olhando para fora, o externo, o cliente final ele sente essa consequência, né? Então, com o impacto na operação, obviamente, as suas entregas elas se acumulam e o prazo, que é um dos principais hoje indicadores, é afetado, correto? Toda a cadeia é afetada, né? Quando a gente está falando de processos financeiros e de pagamento, a gente tem assim, transportadores que não recebem em dia, não tem o mesmo nível eles não vão te dar um nível de qualidade de excelência que ele precisa dar muitas vezes. Então, o clima fica ruim, as parcerias ficam ruins, o cliente sente que tudo isso gera impacto, né? Então, quando a gente está falando, o que a gente busca trazer de ganho aí para os clientes, né? Visibilidade do custo do frete, visibilidade do processo de entrega, visibilidade das previsões do que ele já tem, por exemplo, fatura para pagar e o que ele vai ter fatura para pagar, que isso o Excel nenhum dá hoje. Então a gente vai além, a gente dá controle. Eu acho que é o que a gente busca, é o que está faltando aí. O mercado está bem com dificuldade. As empresas, os gestores, a gente vê muita intenção em aumentar, em ter muito controle. Então o que se busca é isso, e a tecnologia eu acho que é o único meio de poder conectar todo mundo. Quando a gente está falando de um processo tecnológico conectado com o transportador, com a área financeira, com a área fiscal, enfim, você elimina ligação, você elimina erro, headcount, enfim, tem muita otimização desse processo. Legal, bacana. Quando a gente fala sobre este tema em especial, obviamente a gente está trazendo a ponta do iceberg. A nossa série visa trazer o conjunto de erros que afetam diretamente a redução de custos e o aumento dos lucros da empresa, obviamente, né? Mas destacando o backlog na gestão no pagamento dos transportadores. Você consegue citar aí 5 principais impactos causados com este problema? Falando rapidamente sobre cada um deles ali e tal, separadinho para a galera acompanhar. Legal. Acho que um dos principais aí é o relacionamento com o transportador. Ele é muito afetado. O transportador ele sempre tem a preocupação de receber ele em dia, né? Lógico. Só que não consegue, o embarcador normalmente não consegue transparecer para ele a programação de pagamento, a garantia do pagamento no prazo. Então esse é o impacto, o relacionamento. O segundo é custo, porque o cliente que é ruim para pagar é mais caro. Então o embarcador acaba pagando mais caro pelo frete por uma dificuldade operacional no processo financeiro, que não tem nada a ver com um processo logístico da forma perfeita, original de falar, né? Um terceiro é a desmotivação da equipe. A gente tem um problema sério com a equipe há sempre uma pressão muito grande, diretores se falando, donos de transportadora falando com equipes internas da empresa, então sempre um clima ruim. Tem a ver com o que eu falei até de vulnerabilidade, né? Você é um gerente logístico, qualquer responsável por área, não ter esses indicadores ou ter eles acumulados, obviamente, pega mal, né? Falando aí na camada de cima. Uma outra coisa que pega mal também é o impacto financeiro. É você, primeiro, não ter previsibilidade que você vai pagar. Isso tem a ver com backlog, porque mês a mês você tem que ter
previsão do mês seguinte e execução dos pagamentos no mês seguinte. Quando você fala de backlog, aí o janeiro era para ter pago 1 milhão, você pagou 200 mil. Fevereiro você vai ter que pagar 1.800.000, né? Porque você não pagou. Então, olha o desequilíbrio financeiro Olha a isso conta, gera. né? Tô bagunçadinho. Fica caro isso, dificulta o relacionamento entre a área de logística com áreas financeiras, enfim. Mas, então, Pode continuar na mesma pegada. Então, como ponto final, a gente tem a questão do compliance, porque o que acontece? Vamos imaginar que seja uma empresa nacional ou multinacional que tem investidores. A visão dos controles de custos, controles sobre a área de logística, ela é bem afetada, gera muito problema de compliance, de desconfiança mesmo, desconfiança do transportador às vezes, desconfiança de um investidor, de um dono de uma empresa que está olhando aquilo e não consegue ter a falta de previsibilidade, de controle, ela gera, tem que dar muita explicação. Tem que dar muita justificativa. Surge aí a desconfiança. Não tem dados palpáveis, não tem uma tecnologia que embasa aquilo, você mostra que você tem todo o controle garantido, né? Quando você usa a tecnologia. Quando você não tem o Excel ele sempre gera desconfiança. Então, as operações podem sofrer bastante com isso. Bacana. Bom, nós temos diversos cases do trabalho da Everlog, mediante a essa demanda, mediante a esse problema, né? Então, explicando aqui para quem está assistindo o vídeo, como que a Everlog ela inicia esse trabalho, né? E já nessa janela de resolução, como nós conseguimos ali, quais são os passos, quais são os procedimentos que realmente fazem sentido para esse gestor. O gestor que está sofrendo com isso agora, assistindo o vídeo, precisa de uma solução que faça essa integração, que resolva esse problema, como nós resolvemos isso para o cliente. Certo. A primeira coisa quando a gente chega num embarcador que está doente, eu diria, com esse problema de backlog, a gente faz uma análise. A gente faz um mergulho em todo o cenário de fretes não liberados, a gente fala com a área financeira, a gente busca entender o tamanho do buraco gerado ali, né? Como segundo passo, a gente faz um detalhamento, faz uma programação, na verdade, para resolver o problema. Sempre que a gente assume uma operação assim, a gente tem dois desafios. Arrumar para que não aconteça mais e consertar o passado. Essas coisas são ações paralelas que a gente toma. A gente entra normalmente com duas equipes distintas, uma cuidando da parte do passado, uma cuidando do dia a dia. Então são dois desafios. Sempre que tem uma operação nova, a gente encontra muitos desafios em refinar tabelas de preço, cobranças, procedimentos, até vencimento de faturas. O transportador que não respeita o vencimento da fatura, que isso nem é percebido muitas vezes. Então a gente entra com uma equipe arrumando a casa, evitando que continue esse acúmulo de backlog, e uma equipe já mais especializada, já mais voltada a entender o backlog em si, o motivo da geração dele, como que vai resolver. Porque quando a gente fala de backlog, a gente tem dificuldades, por exemplo. A gente vai tratar um cenário do passado. Quem vai dizer que há 5 meses atrás, nós já pegamos casos de 2 anos de atraso de frete, tivemos que resolver. Quem vai me dizer que, sei lá, 5 meses atrás, como foi combinado aquele frete? Se foi um combinado de um spot, tem muita dificuldade em tratar isso, então é um trabalho muito mais minucioso, muito mais trabalhoso. A gente tem que resgatar tabelas vigentes no passado, tabelas de preço, processar no sistema, organizar tudo que não for organizado no passado. Mas como a gente já tem os procedimentos, a equipe é especialista, então a gente já sabe diretamente aonde ir, né? Então é isso, tratar o backlog é problema, evitem o backlog, eu posso dar uma dica essa. Legal, se você não consegue evitar o backlog, obviamente você está pesquisando por soluções que tenham uma ação efetiva em relação a isso, né? A nossa solução hoje ela é integrada e ela foi pensada justamente para lidar com isso de maneira rápida e objetiva, correto? Os pilares da Everlog são pessoas, obviamente, a gente conta com profissionais
com uma vivência do mercado. Nós contamos com tecnologia, essa tecnologia pode ser adequada ou trazida para dentro do nosso ambiente de projeto, nosso ambiente personalizado. E por último, as metodologias de resultado têm tudo a ver com o que você está falando, né? A gente conta hoje com todo um script, todo um cronograma de ação nas empresas que dentro de um curto espaço de tempo consegue resolver de vez esse problema e vários outros, né? Nós temos um case também, inclusive da Cordeiro, redução do prazo de entrega de 40 para 7 dias, de liberação das faturas, aliás, de 40 para 7 dias, um saving gerado acima de 2 milhões de saving já gerado em nossa história. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo tenha toda a liberdade de nos acionar caso você tenha um problema como esse, né? Alguma coisa a acrescentar, Charles? Não, a Everlog basicamente ela é fundada em 3 pilares, assim, né? Pessoas, processos e tecnologia. Um deles, se tem backlog, um deles ou todos eles podem estar falhando, né? Quando a gente nossas operações aqui, elas são baseadas nos 3 pilares. Então a gente tem uma tecnologia moderna, pensada no processo, pensada no uso. Nós temos os processos, então esse conhecimento, esse know-how todo da equipe, ele foi traduzido para procedimentos, processos padronizados, estabelecidos, respeitando, lógico, cada particularidade, né? Como eu já falei, as pessoas são o que geram tudo isso, são o que fazem a coisa acontecer. A experiência da equipe é muito grande, muito mista, então a gente entende que qualquer cenário de frete, qualquer desafio que vier de frete nacional, internacional, a gente pode resolver. Bom, legal. Esse foi o nosso Café com Frete, a presença do Charles. Se você tem uma dificuldade como essa, se você hoje vive a realidade de uma tecnologia obsoleta, não sabe lidar com seus processos ou então não consegue gerar valor do seu trabalho para a alta direção da sua empresa, enfim, existem várias formas de você entender, afinal de contas, o que está acontecendo. Essa série vai se estender, nós traremos mais problemas. Fiquem à vontade para nos acionar acessando o site www.everlogbrasil.com.br.